Olá, esse é o plano de leitura anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Egídia Alencastro e hoje, dia 23 de maio de 2023, vamos meditar nos 3 últimos capítulos do livro de Neemias. É tão precioso esse livro, ele nos ensina tanto. Espero que nessa meditação você tenha crescido em conhecimento e intimidade com Deus. Então, no capítulo 11, começa dizendo assim: os líderes do povo foram morar em Jerusalém, junto com mais de 10% do povo que foi escolhido por meio de sorteio. E o povo abençoou todos esses que se ofereceram para morar lá. A maioria do povo, dos sacerdotes, dos levitas, dos servidores do templo e dos descendentes dos servos de Salomão, continuou a viver em suas próprias casas. Muitos foram chamados para servir, e todos esses serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Jeozadaque, e nos dias do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. Pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias, com cânticos de ação de graças, com muitos instrumentos. Eles estavam mostrando uma alegria, muita alegria. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo e as portas e os muros. Eles tomaram os instrumentos musicais prescritos por Davi. Até as mulheres e as crianças se alegraram, e foi tamanha alegria que podiam se ouvir de longe os cânticos, as danças, porque eles estavam muito alegres. Naquele dia, homens foram nomeados para que se encarregassem dos depósitos para as ofertas, para as primícias e para os dízimos, e também as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas jamais fizessem parte da comunidade de Deus, porque não tinham dado nem alimento nem água para os israelitas no deserto. Ao invés disso, contrataram Balaão para amaldiçoá-los, mas o nosso Deus transformou maldição em bênção. Ao ouvir esse trecho da lei, mandaram embora todos os descendentes de estrangeiros. Neemias voltou para a Babilônia para servir ao rei Artaxerxes no seu 30º ano de reinado. Porém, mais tarde ele retornou. Ele pediu permissão para voltar para Jerusalém. E quando chegou lá, ficou indignado ao saber que Eliasibe havia providenciado uma sala para Tobias nos pátios de Deus. Neemias jogou para fora da sala todos os pertences de Tobias. Depois ordenou que as salas fossem purificadas e trouxe de volta os utensílios do templo de Deus, as ofertas de cereal e o incenso. Descobriu também que os levitas não haviam recebido suas porções de alimento e por isso eles tiveram que voltar a trabalhar no campo porque não tinham como se sustentar. Neemias tornou a organizar tudo na casa de Deus. Também viu que alguns homens de Judá haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Neemias confrontou e até bateu em alguns deles, e os fez jurar que não dariam seus filhos nem filhas para se casarem com os filhos dos povos daquela terra, porque foi isso que levou o rei Salomão a pecar. Neemias organizou tudo para que a casa de Deus estivesse direita, organizada, que estivesse tudo de acordo com a vontade de Deus. E eu quero destacar aqui o trecho que fala que primeiro os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, depois purificaram o povo, as portas e os muros, e só depois eles pegaram os instrumentos musicais prescritos por Davi. Então isso nos mostra que o trabalho para Deus, para nós trabalharmos para Deus, é necessário que estejamos purificados. Antigamente havia todo um preparo para essa purificação, as bacias, os utensílios, mas hoje essa purificação é espiritual. Deus
instruiu o povo lá atrás a fazer essa purificação física, para que isso ficasse muito presente na memória do povo, para que hoje, quando nós lemos todo esse procedimento, nós venhamos a entender que a partir de Jesus, a nossa purificação pode ser feita em qualquer lugar. E essa purificação hoje, para nós, ela é feita com arrependimento de coração, com declaração do pedido de perdão na presença de Deus. Isso nos purifica. E aqui o texto nos diz que antes dos sacerdotes e os levitas pegarem os instrumentos para comemorar esse tempo de vitória, eles se purificaram. Então, antes de nós entrarmos na presença de Deus, antes de nós estarmos fazendo um trabalho para Deus, antes de nós buscarmos essa presença de Deus, nós precisamos nos purificar para entoar cânticos de louvor a Deus, para que chegue até o seu trono de graça, para que ele receba como aroma suave as suas narinas. Aqui também fala que naquele dia em que tudo isso estava sendo organizado, o livro da lei de Moisés foi lido. E no livro de Moisés achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não poderiam fazer parte da comunidade de Deus, porque não tinham dado alimento nem água para os israelitas no deserto. Ao invés disso, eles contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que eles consultaram o livro de Moisés. E quando nós consultamos a Bíblia, quando nós buscamos a revelação de Deus através da sua palavra, tudo nos é esclarecido, porque na Bíblia nós temos resposta para todas as coisas. Na Bíblia está registrado tudo que tem relação com o homem, com o ser humano, em todas as áreas. Na área da alimentação, na área espiritual, na área relacional, na área matrimonial, na área de paternidade e maternidade, na área financeira, na área administrativa, na área psicológica. Tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos absorver e ter ciência para que vivamos uma vida reta e correta diante do Senhor, está registrado na Bíblia. E nós vemos ao longo da história, principalmente no Antigo Testamento, mas no Novo também, como os homens consultavam a palavra de Deus. E o que é maravilhoso é que ela está aqui hoje ainda, acessível para nós, acessível. Então, que nós possamos ter isso como algo que façamos todos os dias e mais de uma vez ao dia, consultar a palavra de Deus antes de tomar alguma decisão, antes de fechar algum negócio, antes de assumir algum compromisso, antes de fazer qualquer coisa, ao acordar, antes de começar o dia, que nós consultemos a palavra de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Esse é um tempo precioso que nós temos de estar aqui lendo, fazendo essa leitura diária e nos enchendo, alimentando o nosso espírito e curando nossas emoções, curando nossas mentes e até os nossos corpos físicos. Tudo isso é curado e ajustado diante da leitura, diante do conhecimento de Deus. Que o Espírito Santo de Deus confirme a sua vontade no teu coração. Com paz. Shalom.